Olá, meu nome é Pedro Olá, o meu nome é Gabriel. Olá, meu nome é Ana. e hoje a gente vai falar de um tema muito importante no âmbito hospitalar e da saúde relacionado às más notícias, que é a conspiração do silêncio, que é conhecido como uma barreira em que não é dada a notícia de fato para o paciente ou para os familiares. Isso tudo acontece devido a vários motivos e a gente vai falar sobre vários textos hoje. Um deles, que é muito interessante, que vocês podem dar uma olhada, é A Conspiração do Silêncio das Más Notícias, o aparente obstáculo intransponível, da Vanessa Lota. Nesse texto que foi trabalhado pelo grupo, nós conseguimos ver o porquê dessa conspiração acontecer. Geralmente, os familiares, com receio de que essa notícia ruim acabe afetando o quadro de saúde de seus familiares, optam por mentir para eles numa tentativa de proteção. E os médicos acabam por concordar em fazer isso, por respeitar o desejo da família e também por um receio de um agravamento do quadro. Mas essa conspiração acaba fazendo com que as consequências sejam mais graves do que a própria omissão, pois os familiares acabam desenvolvendo um sentimento de culpa por terem omitido as informações de seus familiares, e isso faz com que o processo de luto não ocorra de maneira efetiva. E assim, questões que poderiam ser elaboradas deixam de ser elaboradas e o sentimento de remorso e arrependimento acaba se agravando e assim o processo acaba demorando muito mais para ser efetuado. Já com os pacientes, o sentimento é de isolamento, pois eles sabem que há algo de errado acontecendo em suas vidas. Mas pela omissão tanto da equipe médica quanto da própria família, acabam fazendo que esse sentimento de não pertencimento e de isolamento acabe surgindo e agravando, o que acaba, por sua vez, piorando o seu quadro psicológico. Outro texto trabalhado sobre a conspiração do silêncio é o texto A Despedida Silenciada, Equipe Médica, Família, Paciente, Cúmplice da Conspiração do Silêncio, da Maria Inês Fernandes Rodrigues. Este texto, ela vem trazendo a importância da intervenção para pular essa parte da conspiração do silêncio, que ela diz no texto que é muito prejudicial, não só ao paciente, mas como ao familiar. Muitas vezes, essa conspiração do silêncio ela bate numa questão ética, que por lei, que o médico pode ou tem essa obrigação de negar, muitas vezes, a informação ao paciente do seu diagnóstico e do seu prognóstico, caso ele veja que esse diagnóstico vai trazer algo nocivo para o paciente, como uma depressão ou uma angústia muito grande. Só que tem uma intervenção que ela diz no texto que pode ser realizada, que é você reunir, cercar o paciente de afeto dos seus familiares, ter toda a família do paciente por perto e você falar do diagnóstico e do prognóstico do paciente de uma forma calma, sucinta, para que os familiares e os pacientes possam esclarecer todas as dúvidas que surgirem no meio do caminho e assim eles consigam tomar a melhor decisão sobre o tratamento, a melhor decisão muitas vezes sobre cuidados paliativos que surgirem no decorrer do caminho, e assim o paciente possa ter a decisão nas mãos dele do que vai ser feito com a vida dele, porque o paciente, ele não é só a patologia que está no hospital, ele não é só o número do leito ou do prontuário que está naquele hospital, ele é um ser humano que tem uma vida em sociedade e que ele merece saber o que acontece com ele nesse momento, que está tendo um atravessamento da vida deles de doenças, ele merece saber o que está acontecendo e qual a decisão que ele vai tomar na vida dele. E se vocês quiserem acessar mais alguma informação sobre esse assunto, vocês podem olhar nesse texto. Ou vocês podem olhar nesse texto. Ou vocês podem olhar neste texto.